está acontecendo aí, meu? Fico super contente. Maravilha! Fala, pessoal! Tudo bem? Alô, empreendedor, empresário, protagonista, estudante, profissional de marketing. Seja muito bem-vindo para mais um webinar. E hoje eu estou aqui com o Wagner Lima, cara, um excelente profissional. A gente vai falar um pouco sobre planejamento e comportamento empreendedor. Chamei esse cara porque a gente faz algum tempo que a gente conversa, a gente é amigo, eu sei do potencial que ele tem, eu sei do que ele pode agregar aí para vocês. E para quem está começando agora, caiu de paraquedas aqui, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, né? Nós estamos numa semana que se chama Crie Oportunidades. Essa semana nada mais é uma semana que é para ajudar empresários, empreendedores, aspirantes ao empreendedorismo a conseguirem, né, obter alta performance utilizando estratégias de marketing digital e também conseguirem aí, de repente, criar estratégias diferentes, o empreendedor conseguir aí, de fato, empreender e fazer os seus negócios aí terem sucessos. Wagner, muito obrigado, tá, pelo aceite, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu sei que seu tempo é corrido, saindo aqui, você está indo para um outro webinar, para uma live, né, também. Eu sei que está bem corrido, mas eu quero agradecer mesmo de coração, porque você foi lá, bate pronto, já aceitou o convite, né? Então, eu acho que esse tempo que a gente vai ter aqui é um tempo muito precioso e é um tempo que a gente vai conseguir compartilhar aqui bastante conteúdo aí para a galera que está nos acompanhando. Wagner, se apresenta, fala um pouquinho de você aí. Beleza. Obrigado, Will. Brigadaço aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui, gente. Olha só, conseguimos finalmente fazer um webinar, fazer uma live aqui, né, entre a gente. Mano, eu tenho um apreço, um carinho muito grande por ti. Assim, o tempo que a gente trabalhou em parceria, a gente se conheceu aí no dia a dia do mercado e hoje em dia a gente tem que dar muito valor aos empreendedores, aos profissionais que são corretos, parceiraços, porque isso é de grande valia. Bom, olha só, para quem não me conhece, eu acho que ninguém que está aqui nessa live, nesse webinar, me conhece, então deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Wagner Lima, prazer para todo mundo. Olha, eu sou um cara que eu costumo dizer que eu me divirto fazendo marketing e vendas, tá? Trabalhei minha vida inteira em agências e depois migrei para dentro das empresas, né? Respondendo aí por equipes de marketing e vendas, equipes grandes de 40, 45 pessoas. E aí, de um ano para cá, eu falei assim, não, sabe uma coisa, eu não quero mais essa vida de mundo corporativo, não. Eu quero me divertir ainda mais com tudo que eu aprendi nessa estrada e que eu ainda posso aprender. E decidi sair de dentro das empresas e abrir o meu próprio negócio. Mas eu falei assim, não vai ser do jeito convencional, não. Eu quero um negócio que realmente me faça me sentir realizado. E eu tinha algumas ideias do que era se sentir realizado, né? Sim. Nesse mundo de empreendedorismo. Então, não era só ganhar bem, não era só ter status, mas principalmente ter qualidade de vida e ter a certeza de que eu estaria usando todo o meu conhecimento em prol de quem realmente precisa. E aí eu falei o seguinte, todo o meu esforço, toda a minha energia vai ser focada em usar o meu conhecimento em marketing e vendas para ajudar micro e pequenos empreendedores. E é assim que eu venho trabalhando aí nos últimos 15 meses já. E estou aqui agora. Que legal. Que legal, Wagner. É muito legal a sua história. Eu conheço um pouquinho, a gente já pôde compartilhar um pouquinho de conhecimento dessas histórias que você tem. Eu conheço um pouquinho da sua vivência também, por isso que você foi um cara que, quando eu pensei em convidar, eu falei, cara, encaixa perfeitamente, porque aqui nós temos uma galera que é empreendedor, que é empresário, né? E nós temos também uma galera que está almejando e empreender no mercado digital também. Então, essa galera, quando ouvir a sua história, a forma com que você coloca as coisas, com certeza será de grande valia aí e vai ajudar essa galera até mesmo se direcionar aí no mercado, né? Exatamente. E assim, nesses 15 meses que eu estou trabalhando com essa galera, né, com esse pessoal, micro e pequenos empreendedores, uma coisa para mim é clara, tá? E eu me encaixo, obviamente, nesse grupo. Por que a gente começa um negócio? Né? Porque a gente tem um sonho. Tudo parte disso, de um sonho. A grande questão é,
Se a gente não estrutura o que precisa ser feito para esse sonho virar realidade, ele sempre vai estar na esfera dos pensamentos e nunca vai fazer com que você se sinta um cara, uma mulher realizado, realizada, né? Realmente. E aí, analisando um pouquinho do perfil do empreendedor, desde a época já que eu trabalhava em agência, atendendo empresas e empresários, e depois do outro lado do balcão, já dentro das empresas, né, contratando as agências, eu percebi o seguinte, talvez não, os dois maiores gargalos para um empreendedor ou para um aspirante a empreendedor se dar bem hoje no mercado, definitivamente não é falta de oportunidade. Oportunidade de negócio não falta. Mas onde que estão os dois principais gargalos aí, as duas principais barreiras dessa galera que ou está empreendendo ou está intraempreendendo, ou seja, empreendendo dentro de uma empresa como funcionário? Sim. É porque as pessoas têm uma grande dificuldade em planejar e elas têm uma grande dificuldade de gerir o seu próprio comportamento. Acredita nisso, gente? Como assim? As pessoas não se conhecem e automaticamente elas acabam caindo em algumas armadilhas por conta da própria postura, por conta do próprio comportamento. E aí junta com a falta de planejamento, sabe qual que é o resultado disso? Zero. Boa. Falta de sucesso. As pessoas não conseguem atingir seus objetivos, gente. E aí elas ficam aí choramingando, falando assim, ai, mas, esse mercado tá muito ruim, nossa, mas eu tô com várias dificuldades. Não, mas o meu cliente não tá gostando de mim. Mas, meu amigo, o que você pode mudar em você, na sua dinâmica de trabalho para você conseguir esse sucesso? E aí, eu comecei a entender que o meu trabalho de marketing e vendas para micro e pequenos, ele tinha que adicionar duas questões, dois pontos aí que são muito importantes. Primeiro, eu tinha que ajudar esses empreendedores a se conhecerem melhor, a entenderem as suas potencialidades e aqueles pontos não tão bacanas, pontos de melhoria, né? Que às vezes a gente pode dar como se fala, uma administrada de boa, mas não foca neles, foca naquilo que você faz de bom, né? E outra, como é que a gente faz um planejamento que não fique só também no campo das ideias? Porque, assim, marqueteiro, via de regra, Will, e você sabe bem disso, né? Porque a gente conhece bastante marqueteiro. É assim, ele gosta de uma apresentação, ele gosta de um espetáculo, ele gosta de colocar várias ideias no papel. A grande questão é, quando você lida com um pequeno, esse cara é assim, ó, a gente sabe disso, né? O cara tá prospectando, tentando trazer novos clientes, tá administrando a equipe, tá pagando conta, tá vendo a questão logística, tá fazendo planejamento financeiro e ainda tem que se preocupar com o planejamento do negócio, de marketing e vendas. É pouca coisa, né, para esse cara fazer? Pouco. Não, realmente, é fantástico isso que você está falando, Wagner, porque, na realidade, assim, você pontuando a questão do planejamento, eu vejo que, cara, eu falho em alguns aspectos desse, né? Acredito que muitos empreendedores, muitos empresários também falham nisso, porque realmente são muitas coisas e, de certa forma, a gente tem um autossabotador, né? Então a gente acaba se sabotando em algumas coisas. Aí a gente começa a pensar, pô, e aí a gente começa a abrir os nossos ouvidos para canais externos, né? Então, pior coisa que tem, eu particularmente, eu não assisto jornal praticamente. Porque assim, cara, eu vou assistir um jornal, imagina só, né? Na parte da manhã, acordo, vou lá e ligo, cara, o jornal só passa literalmente desgraça. Então assim, cara, como que eu vou me motivar para chegar na empresa, por exemplo, às 8 horas da manhã e aguentar aquele turbilhão de coisas que a gente tem, sabendo que o pai matou o filho, que o cara sofreu um acidente e morreu, o outro aconteceu não sei o quê, o outro, a senhorinha foi roubada. Cara, meu Deus do céu, eu tenho que ocupar minha cabeça com coisas boas. Nós somos aquilo que nós consumimos. Então, se a gente consome informação negativa, automaticamente a gente vai repassar isso para frente.
Então, basicamente dessa forma. E aí a gente acaba sabotando. Ah, meu negócio... Tem um monte de empresa que está quebrando. Às vezes a empresa não tem nada a ver. A gestão do cara é uma gestão totalmente diferente, que quebrou por um acaso, vamos dizer assim, do destino, né? Mas se ele quebrou, eu vou quebrar. Eu vou quebrar. Então, às vezes acontece isso por falta do quê? Por falta de um planejamento, por falta de conhecimento do próprio negócio. Porque a partir do momento que você faz um planejamento estratégico, né? Me corrija se eu estiver errado, né? Que você entende muito dessa parte de planejamento, mas a partir do momento que você faz um planejamento estratégico, você começa a conhecer as áreas da sua empresa. E a partir do momento que você conhece, aquilo que você conhece, você tem domínio. Né? E aí você sabe o que está certo e o que está errado. Exato. Will, eu vou colocar um temperinho a mais nisso tudo que você falou, que está perfeito, tá? Mas o seguinte, olha só, nem todo mundo nasce aprendendo já ou tendo aprendido a planejar, né? E, sinceramente, via de regra, nós não temos a cultura do planejamento. A gente tem a cultura da execução. A gente gosta de colocar a mão na massa, fazer acontecer, realmente, né? Mas a gente acha uma perda de tempo planejar, né? Nossa, vou ficar perdendo meu tempo lá, colocando um monte de ideia no papel, para não saber nem se eu vou conseguir colocar em prática. Realmente. E aí, qual que é o temperinho que eu vou colocar nessa brincadeira? Quando eu falei dos marqueteiros, eu falei assim, a gente conhece um monte de marqueteiro, né, que gosta de viver no planejamento, nas ideias, nas apresentações e tudo mais. Por que eu digo isso? Porque a realidade do micro e pequeno, ela é completamente diferente de uma estrutura de uma multi, de uma grande, por exemplo. E aí, qual foi a sacada? Qual que é o ponto aí que eu entendi que eu poderia contribuir com essa galera? Planejamento, meu caro e minha cara, que está aqui acompanhando a gente, não precisa necessariamente ter umas 50 páginas. Eu preciso que você memorize, olha só, eu coloquei até aqui para não esquecer, tá? A gente precisa ter basicamente 4 pontos, ou melhor, 5 pontos, vamos um pouquinho além, que eu vou colocar mais um item aqui que não estava na pauta. A gente precisa ter 5 pontos claros. E, sinceramente, para um pequeno negócio, eu duvido que o empreendedor não consiga memorizar esses 5 pontos. E aí, eu vou falar rapidamente quais seriam esses 5 pontos. Primeira coisa, caro empreendedor, você tem que ter clareza onde você quer chegar, o que você quer da vida, o que você quer do seu negócio, né? E aí, eu vou trazer uma metodologia, vou colocar dessa maneira, que é a metodologia SMART. Eu não sei se todo mundo já ouviu, mas é bem simplesinho. Diz o seguinte: o seu objetivo, para qualquer aspecto da sua vida, negócio, pessoal, qualquer objetivo, ele só é de fato um objetivo se ele atende 5 aspectos. Vamos lá, olha só, eu falei que um bom planejamento precisa ter 5 pontos bem definidos. O primeiro deles é o objetivo. E eu estou agora dizendo que, para se definir um bom objetivo, um objetivo de fato, de respeito, o cara tem que atender 5 aspectos, ok? E eu vou dizer rapidamente quais são esses aspectos. Bom, eu falei da metodologia SMART. E por que SMART? SMART em inglês é inteligente, né? E cada letrinha dessa, no inglês, ela diz o que é cada um desses aspectos. Então, por exemplo, o S é de especificidade, ou seja, um objetivo, ele tem que ser específico. O que você quer, de fato, do seu negócio? Olha, quero que o meu negócio atinja 50 funcionários. Quero que o meu negócio fature por ano 3 milhões de reais. Ou quero que o meu negócio tem uma lucratividade de 20% ao ano. Seja específico no seu objetivo. Se você quiser transferir isso para a sua vida pessoal, mesma coisa. Quero comprar um carro, quero comprar uma casa, quero me formar quero concluir meu mestrado, minha pós-graduação, meu MBA, qualquer coisa que o valha. Bom, primeiro item, especificidade. Segundo item, um bom objetivo tem que ser mensurável. O que eu mais ouço aí é assim, empreendedor me dizendo, uma das primeiras perguntas que eu faço, meu caro empreendedor, você quer contratar o Wagner, mas para que você quer contratar o Wagner? Me diga.
Aí fala assim, não, porque olha, eu preciso melhorar a minha presença digital, eu preciso estar em vários canais, porque a minha concorrência está fazendo isso. Beleza. Mas até agora, você não tangibilizou o porquê que você quer o Wagner, porque você precisa do Wagner. O Wagner é uma ferramenta, só isso. Sim. Ah, porque eu quero ter 100 mil seguidores no meu Insta. Ou não, porque eu quero fechar 10 negócios por dia. Ah, então agora a gente começa a mensurar este objetivo. Então, segundo aspecto, mensuração. O seu objetivo tem que ser mensurável. Sim. Terceiro aspecto, seu objetivo, meu caro, minha cara, tem que ser alcançável. Olha só, vamos aqui tratar com uma certa razoabilidade o mundo dos negócios. Você abriu um negócio hoje, dia 1, D1, né? E você colocou como seu objetivo que em um mês você quer faturar R$ 1 milhão. Ou seja, nos primeiros 30 dias, faturar R$ 1 milhão. Meu amigo, se você não tiver uma carteira de clientes prévia, se você não tiver um bom nome no mercado, se você não tiver um investidor bacanudo, Não será vai. que esse objetivo ele é alcançável nesse período? Tem que ser realista, né? Ser realista, exatamente. E aí tem os Entendi. dois últimos aspectos, que são o quê? Quarto, o seu objetivo tem que ser relevante. Aí você vai falar assim, que coisa é essa, Wagner? Relevante? Meu objetivo tem que ser relevante? Sim. O que vai te fazer sair da sua cama todos os dias para fazer esse objetivo ser alcançado, meu caro, minha cara? Se esse objetivo não for relevante para você, eu diria para você que isso de fato não é um objetivo. É talvez um devaneio, é alguma coisa que passou pela sua cabeça, mas se isso não te motiva todos os dias, desculpa, escolhe qualquer outra coisa para fazer, porque você não vai alcançar este, entre aspas, objetivo. Tá bom? E Legal, o quinto legal. e último é esse objetivo tem que ter um tempo para acontecer, né? As pessoas normalmente falam assim, nossa, eu quero chegar em 50 mil inscritos no meu canal do YouTube, por exemplo. Tá bom, mas em quanto tempo? Em 30 dias? Em 6 meses? Em 2 anos? Em 5 anos? Se você não define um prazo para isso acontecer, automaticamente você não vai ter a relevância, um dos aspectos da relevância é o tempo, para quê? Para correr atrás desse resultado. Porque se um dia acontecer, eu vou estar feliz. Se não acontecer, eu continuo esperando pela realização desse objetivo. Olha só, gente. Será Legal. que isso é relevante ou não é relevante? E aí, eu disse que o bom planejamento ele tem 5 itens. Falamos do objetivo. Você tem que ter o seu objetivo claro, né? Aí eu diria para você, empreendedor, empresário ou executivo, para você conseguir memorizar os outros 4 itens que eu vou falar para vocês, é fácil. Sabe por quê? Porque você não vai precisar descrever tudo isso em 100 páginas ou em 100 slides no PowerPoint ou em qualquer outra ferramenta de apresentação. Eu só preciso que você grave essas 5 frases, palavras. Primeiro é qual o seu objetivo? Ah, quero faturar 1 milhão em 12 meses. Beleza, é o seu objetivo. Definiu o objetivo? Tem clareza desse objetivo? Ele atendeu às 5 palavrinhas do SMART, da metodologia SMART? Vamos agora para o segundo item, que é o seguinte: para quem, cara pálida, você está trabalhando? Quem que é o seu cliente, meu querido, minha querida empreendedora? Você sabe de fato quem que é o cara que precisa do seu produto? Quem que é o cara que tem a dor necessária para demandar o que você quer ofertar a ele, seja um serviço, seja um produto, seja qualquer coisa? Se você não sabe para quem você vai vender, você nunca vai conseguir ter um planejamento decente, factível, que gere resultado. Porque, assim, fazer planejamento para atender todo mundo é tanta gente e tanta gente diferente que eu diria que nem se você reunisse
todas as agências de marketing, todos os profissionais de marketing do universo, você conseguiria atender de maneira qualificada todo mundo que você acredita que pode ser seu cliente. Ok? Então, nichar, entender quem é o cliente, entender as características, entender quem é a tal persona que a gente fala muito, né, no marketing digital, né, o perfil, a persona e tudo mais, é fundamental. Então, olha, passamos por objetivo, passamos por público-alvo. E aí, o terceiro item que eu vou citar aqui para vocês é: qual que é a estratégia que você vai utilizar, meu amigo? Você vai utilizar uma estratégia digital ou uma estratégia offline? Você vai utilizar conteúdo ou você vai utilizar anúncios? Você vai utilizar panfletagem? Nossa, Wagner, mas isso é tão antigo, ainda existe? Existe, meu querido, existe. Aliás, tem muita gente ganhando muito dinheiro fazendo ainda panfletagem. Olha só, uma tática, uma ferramenta de marketing tão antiga, né? Que no mundo digital parece tão inadequada, mas ainda Sim. tem, né? Ou eu vou focar a minha estratégia maior em relacionamentos estratégicos, se eu for uma empresa B2B, por exemplo, né? Mas onde vai estar alicerçada a sua estratégia? Né, desse tal plano de ação, ou desse planejamento, melhor dizendo, né? Não plano de ação, mas planejamento. Bom, então definir uma estratégia é fundamental. Então, ó, objetivo, público-alvo, estratégia, beleza? E aí a gente tem os dois últimos itens. O quarto item é o tal plano de ação. Aí, essa é a parte que todo marqueteiro, todo empreendedor adora. Olha, eu quero fazer Insta, eu quero fazer YouTube, eu quero montar um canal no Face, eu quero fazer anúncio no Google, eu quero... Não, porque o meu vizinho está fazendo anúncio no Google e está faturando, meu, 100 mil reais todo mês. Só com o Google, ele está investindo 100 reais e está faturando 100 mil. Olha que milagre. Aí eu pergunto assim, quando o meu cliente ele fala um negócio desse, eu falo assim, poxa, eu me sinto muito lisonjeado que você está acreditando a mim a atribuição, né, de colocar tudo isso em prática, o seu sonho em prática. Cara, perfeito. Mas olha, existe um ponto aí nessa equação que a gente precisa mensurar. Para colocar tudo isso em prática, vai demandar X tempo e Y em investimento. Você tem esse fôlego financeiro para colocar tudo isso em prática ao mesmo tempo agora? Ou você precisa fazer um crescimento de retroalimentação? Gera receita, reinveste. Gera receita, reinveste. Aí, eu chego num outro ponto com o empreendedor, que é o seguinte: você não tem, ou ainda tem pouca, experiência na gestão de planos de negócio ou de marketing. Não seria prudente você definir 2 ou 3 ações que você vai poder colocar em prática, controlar, fazer um acompanhamento, melhorar, e depois você vai ampliando o volume de ações? Porque quando a gente quer colocar tudo em prática ao mesmo tempo agora, dificilmente a gente consegue colocar tudo ao mesmo tempo com qualidade. Fica tudo meia boca. E sabe qual que é a principal conclusão que os empreendedores que agem dessa maneira chegam? Nada dá resultado. Sabe esse povo de agência? Sabe esses marqueteiros que vêm aqui e falam que vão fazer um monte de coisa pela agência? Tudo um bando de incompetente. Não sabe o que estão fazendo. Pega o meu dinheiro, investe em coisa que não dá resultado e depois sai andando porque, meu, não leva a lugar nenhum. Aí eu falo assim, olha, eu não aprendi a me frustrar. Frustração, para mim, é algo ainda um pouco difícil de administrar. Então, eu tento sempre estar um passo adiante para não sofrer frustrações, com constância, né? Então, já sabendo disso, eu tento orientar os meus queridíssimos clientes
empreendedores desse Brasil varonil, de que tudo ao mesmo tempo agora, nem multinacional faz. Então, vamos com calma, devagar, com um planejamento consistente. E aí, olha que eu já dei até um spoiler aqui do que eu ia falar como quinto item. Não sei se vocês perceberam. Mas o quinto item desse tal planejamento, que é mais palatável, que as pessoas, os pequenos empreendedores, eles conseguem digerir, conseguem colocar no seu dia a dia, é a tal mensuração / melhoria contínua. Aí eu diria que é o seguinte, meu querido, não adianta você sair fazendo um monte de coisa se você não sabe o que está gerando esse monte de coisa. Né? Não adianta você investir R$ 1.000 no Google se você não acompanha os indicadores para saber onde você pode melhorar, onde tem oportunidade de melhoria. Né? Por quê? Tem um negócio em vendas que eu gosto muito, né? Assim, depois de alguns anos estudando vendas, comportamento de consumo, comportamento de vendedor, a gente começa a pegar alguns macetes, né? E gestor de venda, nem vou falar que é líder, eu vou falar gestor de vendas. Não, gestor é muito alto esse grau. Eu vou falar chefe de vendas, acho que é melhor. Tem muito chefe de vendas aí que faz assim, tem a sua equipe de vendas, todo dia de manhã, bate continência com a equipe e fala assim, fulano, quanto que você tem para fechar hoje? Aí o cara fala assim, hoje eu lá sei, tem uma negociação de R$ 1.000 para fechar. Bacana, beleza. Aí pergunta para o segundo, pergunta para o terceiro, pergunta para o quarto. Chega lá, no final do dia, ele, o digníssimo chefe de vendas, vai até a equipe de novo e fala assim, fulano, e aí, fechou seus R$ 1.000? Então, não consegui fechar, eu tentei falar com a cliente, ela não atendeu, não sei o que, não sei o que lá. Poxa, mas amanhã, então, você vai ter 2.000 para fechar, porque a gente precisa bater essa meta, a meta está aí, imposta, a gente precisa atingir. Como assim? Eu não vou ganhar minha bonificação no final do ano? Não existe isso, vocês vão ter que me ajudar. Mas ele não percebe. Você já viu essa situação, Will? Não, deixa eu te perguntar aqui, talvez eu falando alguma loucura aqui. Já vivi essa situação, inclusive, já vivi essa situação, só que eu era o coitado dos R$ 1.000 ali. Ai, gente, eu já passei por isso também. E assim, não vai receber sua comissão, não vai receber nada, você não tem nada para ganhar, eu preciso que você corra, que você venda, mais ou menos isso. Ai, gente. Que trágico isso, que trágico. Demais. Mas é muito mais comum do que a gente imagina ainda hoje, né? E quando a gente fala de mensuração e melhoria contínua, a gente está falando também de sensibilidade. Por quê? Olha só, quando um funcionário seu ou quando um parceiro, né, de negócio, um colaborador, ele chega para você e fala assim, olha, eu tinha R$ 1.000 para fechar hoje, mas eu não consegui porque a cliente não me atendeu. Eu, como gestor, como líder de vendas, né, marketing e vendas, eu faria algumas perguntas para esse cidadão, esse colaborador, esse vendedor. Primeiro, tudo bem, você não fechou os R$ 1.000 hoje porque a sua cliente não atendeu. Mas quantas novas oportunidades você conseguiu gerar? Você conseguiu falar com quantas pessoas hoje? Quantas pessoas te atenderam? Desse total de pessoas que te atenderam, qual foi o feedback dessas pessoas? Elas gostaram da sua apresentação? Elas gostaram da solução que você ofertou? Ou o feedback foi negativo? Né? Enfim, qual que é, dentro das que gostaram da sua apresentação, qual que é o calor, qual que é a temperatura da negociação? Você acha que amanhã a gente consegue fechar 2 dessas 5 que você falou? Dos 10 contatos que você começou o dia? Ou não?
Será que o nosso sistema de telefonia está funcionando adequadamente? Você está tendo dificuldade de retorno por WhatsApp? Está conseguindo falar com as pessoas por telefone? Será que você está dando atenção e o teu speech de vendas está adequado com a necessidade, com a dor ou com o desejo do seu cliente? Nossa, você viu quanta pergunta que orbita os tais R$ 1.000 que não foram fechados? Pois é. Em nenhum momento eu falei que a culpa era dele por não ter fechado R$ 1.000. Talvez a culpa seja do gestor ou do líder que não sabe cobrar e orientar. Ou seja, não sabe medir e melhorar continuamente. E o melhor de tudo, né, Wagner? Se o gestor ali naquele momento, né, o chefe de vendas, né, vamos dizer assim, que não chega a ser um gestor e nem um líder, mas se neste momento ele faz também a seguinte pergunta assim: o que eu posso lhe ajudar para que você consiga cumprir a sua meta e vender os seus R$ 1.000? Cara, seria totalmente diferente. Por quê? Aí você vê que é um verdadeiro líder. É o cara que te dá a mão, é o cara que te ajuda, porque às vezes ele quer, o próprio colaborador, o vendedor ali, ele quer vender. Só que existem uma série de limitações que às vezes pode ser pessoal ou pode ser um processo. Pode ser alguma coisa que não está legal, que, por exemplo, igual você falou, o WhatsApp não responde, telefone que não está funcionando direito, atendimento que não está sendo tão legal. Existe uma série de fatores que a análise disso, você acompanhar isso daí, é fundamental para que você consiga obter mais sucesso. Exato. Então é muito, muito, muito claro isso, né? E muita gente não entende, embora pareça fácil, né? Embora pareça simples, né? Mas muita gente olha e fala, poxa, mas e aí, né? Como isso acontece? É bem isso. Ou seja, no final, olha só que bacana esse papo, né? Gente, tudo que a gente está falando gira em torno de pessoas, né? Gira em torno de sonhos, desejos, realizações, conquistas, frustrações, dores, enfim, somos nós. Então, a gente está falando de nós mesmos. E olha que louco isso. Sai do universo da empresa e vai para a sua vida pessoal. Será que tudo isso que a gente acabou de falar aqui em questões técnicas, né, também não se aplica em como a gente está organizando, planejando a nossa vida? Será que o indicador que a gente está percorrendo, né, para a nossa vida pessoal, será que é aí que tem que estar o nosso foco? Ou o nosso foco tem que estar no meio do caminho, no que eu estou fazendo e como estou fazendo para chegar naquele objetivo, né? Então, um bom líder, eu costumo dizer que é o seguinte: para você ser um bom líder, não basta você ter técnica, você tem que ter primeiro autoconhecimento. Se você não se conhece, dificilmente você vai ser um bom líder, você vai liderar outras pessoas, né? Porque você sempre vai estar se achando a melhor bolacha do pacote e que todos os outros são seus servos. Desculpa, isso é muito antigo. Hoje existem parceiros de trabalho. Como é que a gente pode pregar um conceito de intraempreendedorismo, por exemplo, dentro das corporações, se a gente ainda vive uma relação de quem manda e quem obedece? Não existe mais isso. Realmente. Hoje as coisas mudaram, né? O mundo mudou, a gente tem que pensar assim. Por exemplo, até quando chega algo aqui na agência, Wagner, compartilhando contigo, né? Chega algo aqui, o pessoal, por exemplo, um cliente chega e fala, oh, parabéns pelo trabalho, o resultado e tal, né? Cara, não sou eu, é o time, né? Por exemplo, teve um cliente agora mesmo, ontem encerramos o mês de junho, né? Teve um cliente que nós cumprimos todas as metas que nós tínhamos, todas. Né? E, inclusive, ontem a gente já tinha cumprido, são 3 produtos que a gente vende, nós tínhamos cumprido a meta para 2 produtos, e aí o Lucas, né, do nosso gestor de tráfego aqui, ele pegou e falou assim para mim, Will, tá faltando 2 produtos para a gente cumprir a meta desse último. Eu falei assim, manda o link aí que eu vou comprar esse negócio. Só para bater a meta, né? Aí hoje ele me passou o feedback, falou assim, olha, tava faltando 2 produtos, a gente vendeu 6, se eu não me engano, acho que foi 6 que ele me passou, vendeu mais 6, tava faltando só 2, vendeu mais 6, e acho que tinha mais 2 em aprovação, alguma coisa assim. Então, assim, a gente ultrapassou ainda um pouquinho a meta. Mas de um outro produto, a gente quase dobrou a meta.
né? Então, assim, pô, mas isso daí, beleza, bacana, é legal. Só que, cara, é mérito de todos. É mérito do time, é mérito de muitas pessoas que se esforçaram 1% para a gente conseguir atingir o 100% do sucesso. Então, isso a gente tem que entender. Então, quando a gente fala nessa questão mesmo de liderança, né, a gente indo para um outro caminho ali, né, vamos dizer assim, mas falando de liderança, existe muito essa questão da liderança compartilhada, né, de ter, a gente formar outros líderes também, porque eu acredito muito também no intraempreendedorismo, né, assim como você, que trabalhou aí muitos anos em empresas, eu também trabalhei. Então, eu particularmente, se tudo tivesse dado certo na minha vida, talvez eu estaria ainda empreendendo dentro de uma outra empresa, né? Porque só nós sabemos o quanto é difícil, né, Wagner? Essa jornada empreendedora, né? Nós sabemos o quanto é complicado, o quanto é difícil. Antes de entrar aqui, né, eu estava comentando e compartilhando algumas coisas internas aqui mesmo da agência, né? E, poxa, cara, eu precisava passar uma situação assim? Não precisava, né? E realmente acaba acontecendo, e isso só quem empreende que sabe essas dores que tem, né? Sabe a responsabilidade que carrega nas costas de gerir uma equipe, de gerir parceiros de repente, de correr atrás de clientes, entregar resultados para clientes, e o principal, né? Às vezes sustentar funcionários, né? Tem várias famílias que dependem de nós, né? Depende do nosso sucesso, né, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo tão complicado. Então, existem empresas que a última cartada dessa empresa é uma estratégia que a gente tem, né? Por exemplo, cara, é você, Wagner, que vai poder resolver o meu problema agora. Só você. Então, eu vejo que é uma responsabilidade muito grande do empreendedor, né? Uma responsabilidade muito grande. E, dentro disso, a gente ter esse conhecimento, né, de planejamento, né, e saber de fato mesmo definir tudo isso que você falou, que você pontuou, a gente ter isso muito claro. E algumas coisas que você comentou aí, Wagner, a gente já vem falando, né, no decorrer dos dias aqui, que a gente iniciou na segunda-feira, a gente falou muitos, eu posso falar assim que a gente falou mais de 10 vezes sobre persona. Então o pessoal já está entendendo, né, que você... Boa. Se você quer fazer um produto, se você quer vender o seu serviço, você tem que conhecer muito bem a sua persona. E tem que ter aquela também dose vamos dizer assim, você tem que esmiuçar mesmo a sua persona e saber o que realmente motiva ela, saber o que realmente, as necessidades dela, conhecer a fundo. Se possível, né, o gestor ou o empreendedor que às vezes não vai lá bater de porta em porta, cara, vai lá visitar o seu cliente, sente a dor, sente o que ele fala, porque é nesse momento que você vai conseguir coletar as informações que você precisa para poder aplicar essas soluções dentro do seu produto, do seu serviço e, de fato, né, melhorar o seu negócio, fazer com que o seu negócio prospere e gere mais valor, né? Então, isso é muito interessante. Isso. Exatamente. E aí, ó, nessa esteira toda, né, da nossa discussão, existe um ponto aqui que é muito interessante, que é a questão do autoconhecimento, do comportamento do empreendedor, né? Quem que é o empreendedor que dá certo, né? Olha só, eu vou trazer aqui, vou compartilhar com vocês uma experiência própria, né? Eu sempre relutei na vida em ser empreendedor, sempre. Por um motivo simples, por uma crença minha de que eu não tinha competência no que tange a relacionamento para manter ou para conquistar uma carteira de clientes. Ponto. Então, eu sempre coloquei na minha cabeça que eu deveria trabalhar para outros. E aí, um determinado dia, eu já vinha maturando essa ideia, em determinado dia eu falei, cara, Wagner, cara, você está com quase 40 anos, mano, você tem que mudar alguma coisa na sua vida, não dá mais para viver em função de sonhos de outros, né? Você não está conseguindo colocar em prática o seu sonho. Alguma coisa está acontecendo e só cabe a você mudar a sua vida. E aí eu falei assim, cara, vou deixar esse medo de lado e vou buscar o meu objetivo de fato, né? A minha realização. E aí eu decidi tomar essa atitude. Eu posso falar para vocês sem qualquer tipo de soberba, por favor, não me entendam mal, mas desde o primeiro dia que eu trabalho como empreendedor, olha só, eu saí da última empresa que eu trabalhei no dia 4 de maio do ano passado. Tá? Foi quando eu acabei saindo da empresa.
No dia seguinte, eu tirei para mim 24 horas de reflexão. Eu precisava disso, né? E aí, 48 horas depois, eu estava com o primeiro cliente conquistado. Que Sabe legal. por quê? Porque quando a gente é competente e quando a gente constrói relações sólidas de confiança, de parceria, nunca vai faltar trabalho, nunca vai faltar espaço para você colocar em prática o teu conhecimento, né? E aí eu falei assim, tá, tudo bem, mas pode ter sido, né? Nos primeiros 3 meses eu já estava com uma carteira, acho que de 6, 7 clientes, uma coisa assim. E aí eu falei assim, cara, mas tudo bem, pode ter sido sorte, né? Assim, eu já esgotei toda a minha carteira de relacionamentos e tudo mais, beleza. Agora, tipo, eu vou ter que ou manter esses caras aqui muito bonitinho, né, fazendo tudo o que eles querem para não perder ninguém, ou então eu já vou ter que começar a me mexer para voltar para o mundo corporativo. E aí eu entendi uma coisa. Quando você começa a entender quais são os seus pontos fortes, nada te para. E eu descobri, no meio dessa brincadeira, que eu tinha uma qualidade ou uma competência que eu nunca coloquei essa competência com foco em geração de negócios. Então, eu nunca tinha colocado à prova essa competência nesse viés. E aí eu percebi que eu sabia muito bem me relacionar com as pessoas, eu sabia muito bem introduzir o meu ponto de vista, eu sabia muito bem conquistar, convencer, persuadir. E eu falei, cara, mas se eu tenho técnica e eu tenho a competência para poder me relacionar e convencer pessoas, mano, eu tô feito na vida. E aí o tempo passou, eu fui conquistando cliente, eu fui gerando novos negócios, fui fazendo a máquina girar, foi cliente indicando cliente, novos clientes, e por aí foi. E aí chegou a tal pandemia. E chegou essa pandemia, e eu tenho que compartilhar um negócio com vocês. Eu estava naquele momento com uma carteira de 13 clientes. 13. Eu trabalho sozinho, tá? Eu não tenho estrutura física, eu não tenho equipe, eu tenho parceiros de negócio. E a gente vai movimentando essa roda. Eu digo que eu sou um hub de marketing e vendas. E, Legal. e aí, sem brincadeira, na primeira semana, 7 dias, em 7 dias, eu perdi 60% do meu faturamento. Sabe o que é a construção de um ano de trabalho ser perdido em 7 dias? Ai, Gente, amado. é no mínimo desafiador, para não dizer desesperador. Mas aí eu vou compartilhar com vocês algumas características que fazem com que um empreendedor de fato tenha sucesso. Tá? E não tem segredo aqui não, tá? Não tem fórmula mágica, por favor. A primeira coisa é o seguinte, vamos falar de comportamento, tá? A primeira coisa é assim, empreendedor que é empreendedor, ele tem que saber o que ele quer da vida, ele tem que saber onde ele quer chegar, porque é isso que alimenta a gana de fazer as coisas acontecerem. Então, se você não sabe o que você quer da sua vida, do seu negócio, você pode ser qualquer coisa nessa vida, mas definitivamente você não é empreendedor. Primeiro ponto. Fantástico. Segundo ponto, eu acho que muita gente aprendeu esse segundo ponto na dor durante essa pandemia, que é ser flexível. Um empreendedor não tem essa de céu de brigadeiro, amigo. Céu de brigadeiro, vai vir alguém e vai comer um naco do seu brigadeiro rapidinho, se você achar que está no céu de brigadeiro. Então é o seguinte, você tem que estar o tempo inteiro em alerta para se reinventar nas próximas 24 horas, se for necessário. Você tem que estar executando, já pensando na virada do teu negócio, o que você vai precisar fazer de novo daqui a algum tempo. Tem que começar a construir parcerias, relações estratégicas. Tem que estar o tempo inteiro em alerta. Eu entendi que venda, definitivamente, nos dias atuais, não é mais aquele negócio do tipo, eu tenho esse bloco para te vender. Se você quiser isso. Não.
eu tenho esse bloco para te vender, mas o que, que você quer? Ah, eu quero um carro. Não tem problema. Arranca uma folha, faz um origami e entrega um carro pro cara, amigo. Meu, faz do limão a limonada. Mas tem que ser ágil. Ágil. E vamos combinar uma coisa, as pessoas não têm uma noção clara do que é agilidade. Olha só, as pessoas confundem agilidade com rapidez. Agilidade é totalmente diferente de rapidez. Rapidez é o seguinte, eu posso chegar daqui até a esquina aqui de casa correndo em 1 minuto. Só que, será que esse foi o melhor caminho, a melhor decisão? Talvez eu poderia ter poderia ter pego uma bicicleta que estava ali guardada na garagem, mas ela estava com um cadeado, talvez eu fosse investir 30 segundos, mas em 15 segundos a mais eu chegaria lá na esquina e economizaria 15 segundos. Então, terceiro item, o empreendedor, ele tem que ser flexível, ele tem que saber onde ele quer chegar e ele tem que ser ágil. Ágil na tomada de decisão, ágil nas análises, ágil na perspicácia, na atenção ao que está acontecendo ao redor dele o tempo inteiro. É estar 100% em alerta. É assim que funciona. E aí, até perdi aqui minhas anotações. Ó, fui virar a página e bem mal. Não, tá aqui. E aí eu vou falar de mais dois, gente. Mais duas características comportamentais. A quarta característica é o seguinte, empreendedor que é empreendedor, ele se automotiva constantemente. Você me disse, antes da gente entrar nessa live, Will, que você passou por um desafio hoje dentro do seu negócio, né? Sim. Se você não tivesse clareza do que você quer para o seu negócio e o quão importante é esse negócio para você e para todas as famílias que você emprega, talvez você pudesse utilizar isso que aconteceu hoje à tarde e falar assim, ai, tá tudo tão difícil, tá tudo tão complicado, sabe uma coisa? Acho que eu vou fechar essas portas e acho que eu vou buscar um trabalho que talvez, por alguns meses, te renda até mais do que em algum momento você ganhou dentro da sua empresa no começo. Sim. E aí você pega e coloca tudo a perder, toda uma história, toda uma realização. Então, assim, empreendedor que é empreendedor, ele se automotiva, ele não depende de ninguém para gerar motivação para ele. Ele sabe onde ele quer chegar e aquilo já é o caminho que ele precisa, a munição, a gasolina que ele precisa para poder chegar onde ele quer, amigo. É por isso que eu acordo todos os dias. Sabe por quê? Porque no final do dia, quando o meu cliente fala assim, cara, Wagner, eu dobrei o meu faturamento. Eu falo assim, cara, Wagner, você é muito foda, mano. É isso você aí. É muito bom no que você faz. E é para isso que eu vim aqui, para ajudar a galera, para fazer as coisas acontecerem. Sabe por quê? Outra dica. Toda vez que você corre demais atrás de grana, sabe o que acontece? Ela corre de você. Normalmente é quando você menos ganha grana. Então, assim, a grana é consequência, amigo. Você tem que ter o teu planejamento financeiro? Tem, mas a grana é consequência de um bom trabalho, de relações, de conquistas. É isso que faz a gente ser feliz. Um dos pontos. E aí, por último, porque a gente já está aqui 10 para as 8, e eu prometo que eu não vou falar muito mais, é o seguinte. Eu sou um cara muito agressivo. E não porque eu dou porrada, saio dando porrada para tudo quanto é lado. Não, nada disso. Mas eu sou um cara muito intenso. Quando eu acredito numa coisa, mano, eu vou para discussão, eu vou, sabe, vou de frente, com o peito aberto, para confusão mesmo, se for necessário. Porque eu vou querer fazer valer a minha palavra, a minha ideia. Né? Eu defendo muito fortemente as ideias quando eu acredito nelas. Show. Só que um empreendedor, ele tem que ser agressivo, sim. Mas a agressividade tem que ser usada na hora correta, da maneira correta. Não é espirrando em cima de todo mundo. Nesse tempo de pandemia é até complicado falar isso, né? Por favor, ninguém espirra, por favor. Misericórdia. Ninguém espirra. Mas não é sair brigando com todo mundo, sair arranjando confusão por aí com todo mundo. Mas é você canalizar toda essa energia que está dentro de você
para aquilo que interessa, para aumentar as vendas, para conseguir novos contatos, para fazer novos fechamentos, para encantar cliente. Use da maneira correta toda essa agressividade, essa energia que está dentro de você. Will, olha, eu diria o seguinte, se a galera que nos assiste colocar 25%, 30%, vai, você é otimista aí, 30% de tudo isso, desses tópicos que eu listei aqui em prática, eu dou as minhas duas mãos, ó, 10 dedinhos. Coloco as minhas duas mãos no fogo, que o negócio de vocês já vai ter um grande salto aí em termos de performance e automaticamente resultado. Ok? Com certeza, Wagner, com certeza. Fantástico, fantástico tudo que você falou. Realmente é a nossa vida, né? O empreendedor, ele acorda de manhã sem... Eu falo assim, o empreendedor é o cara que chega primeiro, sai por último, né? É o cara que gosta, ama aquilo que faz, ama transformar vidas. Tanto eu quanto você, né? A gente sabe, a gente tem aquele conhecimento que nem sempre é o dinheiro que nos motiva, mas sim é o desejo de entregar resultado, o desejo de ver aquele cliente no final do dia falar assim, poxa, dobrei meu faturamento, assim como você colocou. Né? E isso é muito legal, isso é muito gratificante, porque a gente tem certeza, a gente sabe que nós estamos no caminho certo, né? E um detalhe também que você pontuou também, que eu achei super interessante, super legal, foi essa questão de... Quando a gente está empreendendo, eu sei que eu tenho que finalizar, tá? Pessoal, vou finalizar, fica tranquilo. Eu começo a pressão aqui já para cima de mim, aqui, mas o papo está muito legal, a conversa está muito bacana, e eu acho assim que está sendo muito produtivo. Mas assim, eu vejo que, Wagner, quando a gente é otimista, a gente faz as coisas certas, a gente tem um planejamento estratégico, isso é muito legal. E uma coisa que me chamou bastante atenção quando você falou foi que naquele momento que você perdeu ali 60% do seu faturamento, eu liguei para você. A gente conversou por telefone. E você falou para mim, poxa, Will, tá acontecendo isso. Eu fui lá, chorei desse lado também, ó, tem alguns probleminhas acontecendo aqui também e tal. Depois de um tempo, eu mandei uma mensagem para você no WhatsApp perguntando como que estavam as coisas. E você falou assim, cara, tá quase zerado. Olha só para você ver. Isso no pico da pandemia ali, né? Vamos dizer assim, no meio. E você falou assim, eu tô quase empatado com o que estava antes de março, né? E eu acredito que hoje, se a gente for falar, você já superou isso. Você já cresceu, você já voltou. Mas por quê? Imagina só se você tivesse perdido, né, esses 60% e você falasse assim, cara, vou me lamentar. Poxa vida, tá tudo complicado, as coisas estão difíceis, meu Deus do céu. Cara, você foi se enchendo com positivismo. Isso te ajudou nessa escalada e te ajudou a dar volta por cima. E a mesma coisa, eu falo de novo, o mês que nós mais vendemos até hoje na história da Laço Digital foi o mês passado. Então, assim, eu aumentei várias vezes com o pessoal. O momento tá bom, o momento tá legal para o empreendedor, para aquela pessoa que quer tirar a ideia do papel, porque, volto a dizer, quase quando a gente fala de crise, eu falo, momento de crise é um momento que acontece o quê? O dinheiro troca de mãos. Simplesmente isso. Então, quando a gente pensar no momento de crise, por isso que até o título, né, dessa série de webinars é Crie Oportunidades. Por quê? Cara, vamos tirar a crise do papel e vamos falar assim, cara, vamos de fato gerar oportunidades, porque o mercado está cheio de oportunidades. Basta a gente ter competência, a gente ter planejamento e o principal, né, ter um comportamento empreendedor, porque senão nada disso também funciona. Olha, gente, você disse tudo. Olha, eu agradeço todos os dias ao Papai do Céu por ter me dado a coragem de um dia ter decidido empreender. Porque a gente passa muito perrengue, mas a gente também se diverte pra caramba. E, assim, todo dia é um desafio, mas também é uma sensação muito bacana quando você chega na sua casa, antes de colocar a cabeça no travesseiro lá e dormir, falar assim, cara, eu cumpri o meu papel mais um dia, sabe? Com maestria, mesmo diante das adversidades. Então, assim, nada paga
esse tipo de sensação, de sentimento que você tem no final do dia. É muito maluco isso. E olha, eu não gosto de me arrepender de nada nessa vida, mas tem uma coisinha que eu falo assim, cara, eu poderia ter feito antes, é ter investido no empreendedorismo antes e não ter feito isso quando eu já tinha 38 anos. Olha só, que coisa. Pega a dica aí, pessoal. Pega essa dica, que essa dica é importante. Você que é jovem ainda, não tem 38 anos, aproveita esse momento, né? Wagner, Exatamente. Mas, cara, mais uma vez, tá? Quero te agradecer de coração mesmo por ter disponibilizado esse tempo tão precioso seu aí para estar compartilhando aí esse conteúdo riquíssimo, né? E eu sei que você é um cara super atarefado, super corrido, né? E tá entrando agora, tá estourando, você tá entrando numa outra live agora. 8 horas, daqui 3 minutos. Então, assim, gente, vou encerrando por aqui. Wagner, mais uma vez, muito obrigado. Conte comigo, tá? De coração mesmo, o que você precisar. Eu vou estar sempre à disposição aqui. Vamos conversando, continuar com os nossos contatos. E, cara, um forte abraço. Muito obrigado mesmo por essa disponibilidade do seu tempo, do seu conhecimento, que eu acho que está sendo fundamental aqui para o pessoal que está nos acompanhando. Valeu, Wagner. Obrigado. É isso, eu que agradeço, Will. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Gente, me acompanhe no Insta, Wagner com WP Lima, tá? Eu sempre coloco dicas de marketing, vendas lá para o pequeno microempreendedor também. E, gente, tamo junto, Will. Tamo junto pro que der e vier. Parceria, parceria. Tá bom? Um abraço. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa que queira passar, manda por e-mail para a gente, eu encaminho para o Wagner, ou manda pelo WhatsApp, manda pelo Instagram, direct, onde vocês acham uma caixinha de mandar mensagem, vocês mandam para a gente que chega aqui e de alguma forma a gente encaminha para o Wagner. Se alguém tiver alguma dúvida, querer algum conselho, alguma coisa, o Wagner está lá à disposição também para estar esclarecendo tudo que vocês precisarem. Pessoal, um forte abraço, tudo de bom. Wagner, um abraço, obrigado. Boa noite para você. Obrigado, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.